Irmãos, você tem a paz do Senhor Jesus? Por gentileza, tomai vossos assentos. Eu estou muito feliz por estar com os irmãos nessa noite, para nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus porque nos trouxe até essa casa de oração nessa noite. Agradecemos ao pastor Daniel porque abriu a porta para estarmos juntos aqui nessa casa, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Agradeço a todo o corpo de obreiros, a mesa diretora. Agradeço a todos os irmãos que têm comparecido nesse trabalho, mesmo eu não estando nos demais dias. Mas eu me sinto feliz de estar com vocês pela primeira vez, louvando ao Senhor Jesus nessa casa de oração. Eu não tenho muita habilidade em pregar a palavra de Deus. Eu não sou um pregadorzão bom como vocês mereciam que eu fosse. Mas eu vou falar de Jesus, irmãos. Só de Jesus. Meu pai sempre diz para mim: de mim fala bem pouquinho, dos outros não fala nada, mas de Jesus fala toda hora. Nós vamos falar um pouquinho de Jesus nessa noite. Eu quero ler uma palavra com vocês, se você puder e quiser se pôr em pés, em reverência à palavra de Deus. Ela está no livro de 2 Reis, capítulo de número 16. 2 Reis, capítulo de número 16. Agora melhorou o som, hein? 16. Versículo de número 10 a seguir. Diz assim: Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. E vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto de manhã, como também a oferta de manjar de noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia. E o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-los sobre um pavimento de pedra. E também a cobertura do sábado que edificaram na casa
e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos autos de Acás e o que fez, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Amém. Tomai vossos assentos. Que Deus nos dê uma boa palavra nessa noite. Irmãos, tendo em vista que esse trabalho é um trabalho direcionado a obreiros, eu acredito que você aguenta comer uma palavra mais forte hoje. Sim ou não? Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Deus tem coisa boa para nós. A Bíblia nos diz que Uzias era crente, servo de Deus, rei de Judá. E ele faz uma mudança radical no reino. Faz uma mudança assustadora. Mas a Bíblia diz que toda essa mudança que acontece no reino, ela dura até o dia em que Uzias é atacado de lepra na testa. Daquele dia para frente, quem assume o reino como corregente no lugar dele é Jotão, seu filho. Jotão não podia ser intitulado rei direto, porque o pai, que era rei, estava vivo. Então colocou uma espécie de primeiro-ministro para ele dar uma força, ajudando o pai que estava afastado das atividades do reino. Mas quando Uzias morre, Jotão assume o reino e toma medidas importantes. Primeiro, ele que coloca no lugar, ele que edifica e põe no lugar o grande portal de entrada do templo. Segundo, é ele quem expande as fronteiras geográficas, vai ganhando território para aumentar o território de Judá. E não só ganhando terra, foi ganhando valentes, foi ganhando terra, foi ganhando propriedade, foi ganhando cavalos, foi ganhando homens para ajudá-lo, foi ganhando camponeses, foi ganhando a graça e o favor de Deus e foi ganhando o povo. Aumentou o reino na mão dele. Terceiro, ele vai lá na terra dos amonitas e diz, ó, se meu pai pagou tributo, eu não pago. Se meu pai dava ouro e prata para vocês, eu não dou. E se vocês acham que vocês vão dominar Israel e Judá, vocês estão enganados. Israel vocês podem até dominar, mas Judá não. Judá vocês não vão entrar não. Eu vou subjugar vocês. Ele vai subjuga os amonitas. Mas ele não reina muito. Então ele morre. E com a morte de Jotão, que foi bom, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, Acás, seu filho, assume o reino no seu lugar. A casa estava de pé, irmãos. O reino estava em pé. Não tinha dívidas. Não tinha pessoas que eram contra o rei, porque Jotão caiu na graça da maior parte do povo. Não tinha dificuldade com exércitos. Não tinha dificuldade em sair e voltar à batalha com a vitória na mão. Então o povo disse, agora o filho, se seguir o caminho do pai, vai ser uma benção. Acás assume o reino, e assim que ele assume o reino, o nome Acás no hebraico quer dizer aquele que agarrou, ou aquele que possuiu. Acás assume o reino e diz, ó, vou me agarrar nos passos do meu pai. Meu avô começou bem e entortou, mas meu pai não.
Meu pai foi bom. Eu vou fazer igual ele fez. Então apareceu o rei de Israel lá em Judá, chamado Peca. E junto com Peca apareceu o rei da Síria, não Assíria, da Síria, com S só, Síria. Apareceu o rei da Síria, chamado Rezim. Peca, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria, disse: ó, nós viemos aqui, Acás, conversar com você e te fazer uma proposta, meu filho. Fala. Como você ainda não tem experiência, como você ainda é imaturo, esse reino é grande, essa obra é grande, essa casa é grande, e você não sabe reinar, nós viemos te fazer uma proposta. Se junta com a gente, porque a Síria vai vir aí e vai invadir Israel, e vai invadir os sírios, e há de ser que depois que eles invadir a Síria, ou os sírios e Israel, ele vai invadir Judá. Eles vão invadir, não vai perdoar ninguém. Faz uma aliança com a gente aqui, vai ser 3 nações contra uma só. Mas Acás diz: eu não vou fazer aliança com ninguém. Deus não mandou eu fazer aliança com ninguém. Deus não mandou eu fazer nada com ninguém. Pelo contrário, Deus disse para mim que assim como ele foi com meu pai, ele vai ser comigo. Eu não vou fazer aliança com ninguém. Você vai perder, hein? Não, eu não vou fazer aliança. Vocês quiserem ir contra a Síria, problema de vocês. Eu estou fora. Mas esses 2 reis ficaram tão desanimados e tão desapontados com a posição de Acás, que os 2 se juntou e os 2 invadiu Judá. Não esperou vir a Síria, não. Os 2 invadiu Judá e disse: já que você quer ser melhor que nós, você quer ser mais santo que a gente, já que você quer ser mais crente que a gente, já que você acha que Deus está mais com você do que com a gente, nós vamos invadir Judá e vamos arrasar você. Os 2 se juntaram e invadiram Judá. Foi uma baixa tamanha que foi corpos um em cima do outro em Judá. O reino quase fracassou. Houve um desânimo por parte de Acás, e que não havia consolo da parte de ninguém para com ele, pelo que Israel e a Síria tinham feito com ele. Então Deus usou o profeta Obed, foi lá e disse: ó Acás, isso aí que aconteceu, não foi que Deus não é com você não, varão. É para te amadurecer, viu? É para te abençoar isso aí, não é para acabar com o seu ministério de rei, não. É para Deus ser com você, viu, varão? Fique em paz. Eu vim te dizer aí que Deus está com você nessa jornada, viu, Acás? Eu vim te dizer que seus inimigos foram bastante, matou bastante homens aqui no seu reino, mas o reino não acabou não, viu, Acás? A obra ainda não terminou não, varão. Fica tranquilo, Acás, Deus é com você nessa guerra aí, ó. Deus é com você nessa batalha aí, ó. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser abençoado. Deus vai confirmar seus passos. Deus vai abençoar a sua família. Não vai faltar ouro para você, não vai faltar prata para você, não vai faltar a graça de Deus para você. Ele vai mandar mais valente aí para te ajudar. Fica tranquilo, Acás, Deus está com você, varão. E naqueles dias, irmãos, Acás, ele se firma nessa palavra. O reino cresce, mas a mágoa no coração foi grande. Então Isaías, contemporâneo de Obed, sai lá da onde estava, vai até a casa de Acás e fala com ele: ó Acás, venho te trazer uma mensagem da parte de Deus. Depois da invasão de Israel e da Síria contra você, você ficou todo tristinho. E nós viemos dizer para você o seguinte: eu vim te falar da parte de Deus que Ele mandou você pedir um sinal para Ele. Para que sinal? Para Ele provar para você que Ele é com você. Ele mandou você pedir um sinal, e Ele mandou dizer assim para você, ó: pode ser o sinal nas mais altas alturas que eu dou. E pode ser o sinal nas mais baixas profundidades que eu também vou dar. Fala para ele pedir onde ele quiser que eu dou.
Pode pedir a Acas. Acas olha bem no rosto do profeta Isaías, diz: não vou pedir sinal não. Por quê? Não, eu confiei em Deus. Sabe o que aconteceu comigo? 60% dos meus homens valentes morreram. Eu confiei em Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Minha casa morreu a metade dos meus filhos e parentes. Eu confiei em Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Fui traído pelos meus irmãos de sangue. Próprio Israel veio contra mim. Eu confiei em Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Estou fracassado e falido, porque os filisteus se ajuntaram com os amonitas e estão todos os dias aqui me importunando e eu não consigo guerrear contra eles, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não quero sinal de Deus, não. Eu não quero proteção de Deus, não. Eu não quero ajuda de Deus, não, Isaías. Pode ir para a tua casa, se eu precisar chamar, eu vou lá te chamar. Eu vou procurar outra pessoa para me ajudar. E naquele dia, Acas mandou um presente. E a Bíblia não diz qual é o presente. Mas Flávio Joséfo disse que ele mandou uma carruagem cheia de ouro, prata e pedras preciosas. Mandou lá para Tiglat-Pileser, rei da Síria,